Paz do Senhor para os nobres ministros desse seleto grupo e todos aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais. Meus nobres pastores, nós vamos continuar aqui com o livro A Excelência do Ministério. Nós estamos agora no capítulo de número 13. Esse capítulo ele faz parte da primeira parte do livro, pois o livro ele é dividido em 6 partes. A primeira parte é crescimento pessoal. Na segunda parte é vida e família. Na terceira parte, ministério. Na quarta parte, liderança. Na quinta parte, treinamento. E na sexta parte, comunicação. Nós estamos ainda na primeira parte, agora no capítulo 13, eu quero reafirmar aqui e falar sobre melhorando a integridade. O autor, ele fala sobre integridade e ele diz a seguinte verdade, abre aspas: a integridade não pode ser simulada. O futuro a trará à tona. A pergunta mais urgente para o líder não é qual é a minha visão ou quais são as minhas habilidades. A questão, diz ele, mais vital para o líder resolver é esta: qual é o meu nível de integridade? Fecha aspas. Meus caros e nobres pastores, nós vemos aqui o cuidado a respeito da integridade, pois ela está ligada diretamente ao nosso ministério. Nós devemos ter uma certa integridade, e essa integridade, ele traz aqui alguns pontos de ações para formar essa integridade, ou para fortalecer a nossa integridade. E nesses pontos de ações, eu vou destacar aqui pelo menos 6. O primeiro, ele fala que nós devemos determinar nunca fazer, em particular, qualquer coisa que não passaria pelo escrito das publicidades. O que é que ele quis dizer? Ou seja, nós não devemos fazer nada em particular que nós não podemos fazer em público. Essa é a grande verdade. Ele diz assim, abre aspas, a integridade pessoal vem das decisões que você toma quando ninguém está vendo, fecha aspas. Ou seja, aquilo que nós somos dentro das 4 paredes, nós devemos ser fora do nosso eu pessoal, nós devemos ser também no nosso eu social. Pois nós temos essas características pessoais, tá certo? A segunda é determine nunca fazer qualquer coisa que a Bíblia desaprove. A Bíblia, ela é o itinerário, é a cartilha da nossa integridade. Devemos fazer tudo que ela ordena e nada que ela desaprove nós devemos fazer. Terceiro, determine nunca fazer qualquer coisa que envergonhe o reino. Tudo que formos fazer, tudo que estamos fazendo, deve ter como um dos parâmetros não escandalizar o reino de Deus, mas devemos fazer tudo para que o reino de Deus seja engrandecido. A outra ação é determine nunca fazer qualquer coisa que lhe roube o valor próprio. Ou seja, os nossos princípios, a nossa visão de mundo espiritual e correta diante de Deus, nós não podemos abrir mão. Ele diz assim, abre aspas, o valor próprio é a fundação sobre a qual a integridade pessoal é edificada. Não permita que a fundação esmigalhe, fecha aspas. Ou seja, nós não podemos, de maneira nenhuma, negociar nossos valores, abrir mão daquilo que nós cremos, daquilo que nós praticamos de correto, de sincero, de inteiro. Devemos manter a nossa integridade, custe o que custar, a qualquer preço. E, por fim, determine nunca fazer qualquer coisa que deixe você vulnerável a Satanás. Ou seja, nós não podemos fazer algo que venha, porventura, nós vamos aí delimitar a barreira de proteção, em que Satanás está ao nosso derredor querendo nos tragar. E nós não podemos fazer nada para dar brecha para o inimigo. E as minhas recomendações, extra livro, eu fiz pelo menos aqui 3 anotações, já enfatizei uma, que é não negociar ou nunca abrir mão dos nossos princípios cristãos, na doutrina, nos costumes,
tá certo? Na condução da Santa Igreja, abrindo mão de algo, de alguns princípios, ou sequer, não pode nem passar no nosso pensamento, negociar esses princípios. Aí devemos manter nossa integridade. E não os condicionar a situações ou classes sociais. Ou seja, os nossos princípios, a nossa integridade, a doutrina bíblica, o costume, os bons costumes, nós não podemos, de maneira nenhuma, condicionar a pessoas de alto valor padrão, pessoas com mais destaque social. Não, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Isso é a integridade que nós devemos manter. Não ter dois pesos e duas medidas. E, por fim, não torne comum aquilo que Deus santificou. Essa recomendação eu tirei daquele episódio que Deus fala para Pedro naquela visão de arrebatamento de sentidos. Nós não devemos tornar comum aquilo que Deus santificou, tornar comum o nosso ministério, tornar comum o batismo em águas, batizando qualquer pessoa despreparada, separando obreiros despreparados, ou seja, tornar comum aquilo que Deus santificou, o nosso ministério, as práticas ministeriais, a doutrina bíblica, eu quero reafirmar isso aqui, e os nossos bons costumes. A paz do Senhor, Deus os abençoe.